Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que vocês estejam todos bem e dispostos para mais uma escola bíblica. Hoje, dando continuidade à lição de número 9. Esse é o segundo vídeo dessa lição que tem por título Ações Divinas no Matrimônio para Testemunho Cristão. Nós paramos na metade do tópico de número 1, né? Que fala sobre equilíbrio e maturidade conjugal, obras do Espírito Santo. Nós falamos sobre equilíbrio, né? Começamos esse tópico com o questionamento sobre o que é um casal equilibrado, e ele vai falar sobre isso. Nós falamos no vídeo anterior. E agora nós vamos falar sobre maturidade. Só que antes de nós entrarmos aí na lição propriamente dita, nós vamos orar. Santo Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós nos colocamos na Tua presença em nome de Jesus e fazemos isso em oração para dar graças e para buscar, ó Deus, o Teu favor e a Tua misericórdia. Buscar direção, buscar a luz do Espírito Santo sobre nossas mentes para que possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através desta lição. Que este ensinamento sirva, Deus, para a edificação das nossas vidas e para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe e permaneça conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos lá para o texto que diz assim: a maturidade vem com o tempo, né? Essa é uma frase, é ponto pacífico. Você não adquire experiência, maturidade é experiência de vida. É aprender a forma certa de viver. É estar pronto para lidar com as situações que a vida nos impõe, nos coloca, né, nos traz. Evidentemente que uma criança, um adolescente de 14, 15 anos, ele não tem a mesma desenvoltura, a mesma capacidade de lidar com situações que uma pessoa de 45, 50 anos, né? Ele ainda é inexperiente, ele é imaturo. Também assim é no casamento. Um casal que começa a vida não tem a mesma experiência, a mesma capacidade de lidar com as dificuldades, com os problemas, com as lutas, que um casal que já está casado há 30, né? Então nós vamos aqui ver como é que o autor dessa lição trata esse assunto. Vamos continuar a leitura. Não dá para exigir maturidade de um jovem casal no seu primeiro ano de vida conjugal. Contudo, se foram criados com bases cristãs sólidas e com bom testemunho dos pais, terão mais facilidade em encontrar o equilíbrio. Isso é uma grande verdade também, né? Os exemplos que a gente tem ao longo da vida servem como referência para as nossas atitudes. Na verdade, a gente aprende por imitação. Então a gente repete modelos, tá? Se você, um jovem casal que tiveram pais, né? Tanto a esposa quanto o marido, cristãos que viveram de acordo com os ensinamentos da Bíblia, né? Da palavra de Deus, esses exemplos eles vão trazer para suas vidas. E quando se casarem, evidentemente, eles vão repetir esse modelo, né? Então terão mais facilidade? Terão mais facilidade. Serão pessoas mais, como é que eu posso dizer? Terão mais domínio próprio, serão pessoas mais amáveis, serão pessoas mais resilientes, serão pessoas mais perdoadoras, serão pessoas mais tolerantes, mais compreensivas, porque tudo isso é o que o cristianismo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Esses são os elementos que compõem o fruto do Espírito. Amabilidade, longanimidade, né? Estão no fruto do Espírito. Então, se você desenvolve isso na sua juventude, aprendendo com os seus pais, quando você casar, você leva isso para o casamento. Então, o casal cristão, né, que foi criado por pais cristãos e que aprenderam a viver de forma cristã, evidentemente que as chances deles encontrar o equilíbrio é muito maior, não é verdade? Continuando, por outro lado, há casais que estão juntos há anos e não produzem testemunho algum. Cremos que os erros e acertos fazem parte do processo de crescimento e vão contribuir
para a busca da maturidade. Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Não era uma criança, um adolescente, era um homem jovem. E esses 30 anos ao lado dos pais, trabalhando como carpinteiro, convivendo com os irmãos, foram importantes para o resultado do seu ministério, ainda que aos 12 anos ele já soubesse qual era a sua natureza. No entanto, foi ao longo dos anos que o Eterno fortaleceu seu filho para o cumprimento da difícil missão: entregar-se como sacrifício vivo em favor dos pecadores. Efésios capítulo 5, verso 2. No casamento não é diferente. Marido, esposa e filho e pais se entregam dia após dia no trabalho de cuidar, ensinar, cultivar valores e sofrer juntos em seu pequeno rebanho, a família. Ok? É isso aí. O primeiro núcleo, né, de convivência do indivíduo é a sua família. Ele aprende lá com seus pais, depois ele casa, forma a sua família. Aquele modelo ele traz para dentro da sua vida atual, né, do seu casamento. Ele vai ter experiências, né, e vai ter vivências que não serão igual a dos pais, mas aquilo que ele viveu no passado vai servir como base, e juntamente com a sua esposa ele vai criar, né, digamos assim, uma nova visão para construir, edificar o seu casamento, construir o seu casamento e a sua família, tá certo? O tópico de número 2 diz assim: uma família abençoada na aliança divina humana, ou seja, a aliança do homem com Deus, tá? O salmista, no cântico de peregrinação, Salmo 128, apresenta um retrato da família. Respeitando o contexto social em que esse texto é inserido, geralmente viviam em clãs familiares onde ter muitos filhos era comum, natural e importante para a própria proteção e subsistência do clã familiar. Temos verdades importantes para aplicar. Vamos lembrar que esse texto foi escrito, né, há mais de Salmo de Davi, há quase 1000 anos, tá? E há mais de 2500 anos seria, e que a sociedade daquela época era completamente diferente. Hoje ter 10, 12 filhos é loucura, ninguém dá conta, né? Nós vivemos numa sociedade diferente, com necessidade diferente, com uma complexidade completamente diferente. Naquela época, e é isso que ele está falando aqui entre parênteses, ter muitos filhos fazia parte de toda uma estrutura social. Era necessário uma família grande para proteção, era necessário uma família grande para o cultivo da terra, né? Então, são características diferentes. Mas a essência do que está sendo dito no Salmo de número 128 serve para nós, né? Então nós vamos agora analisar isso aqui. Continuando a leitura. Começamos com o temor ao Senhor. Feliz o homem que teme ao Senhor. Há inúmeras citações bíblicas sobre as vantagens de se temer ao Senhor. Isto vale para o marido, esposa e filhos. Vejamos este texto em Provérbios. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. O que é temer a Deus? É sempre bom a gente explicar isso. Temer a Deus, no contexto bíblico, não é ter medo dele, não é ter pavor de Deus, porque temor tem a ver com medo, né? Num dos seus sentidos, que tem mais de um. Num segundo sentido, num outro sentido, no sentido cristão, temer ao Senhor é um sentimento de reverência e de profundo respeito a Ele. Ou seja, buscar viver de acordo com a sua vontade, com os seus ensinos, com a sua doutrina,
ser zeloso, esmerar-se nisso. O temor está nisso aí, na profunda reverência, no profundo respeito que se tem por Deus. E esse respeito é demonstrado na forma como a gente vive, né? Ou seja, pautado nos seus ensinamentos, na sua doutrina. É isso que ele está falando. Isso é temer a Deus. Não é ter medo dele, não. É respeitá-lo de uma maneira profunda, intensa, densa. Tá bom? Vamos continuar aqui nossa leitura. Depois o salmista fala de felicidade e prosperidade como resultado do esforço do seu trabalho. Muita gente trabalha muito e colhe pouco resultado do seu trabalho. No caso do homem que teme ao Senhor, ele será próspero e ele vai colher abundantemente os frutos do seu trabalho. Ele vai ter proveito naquilo que ele faz, ele vai ser próspero e vai gozar dessa prosperidade. É isso que o texto está falando, tá? Olha o que diz aqui. Será feliz e próspero, né? Verso 2. Nesse caso, o tempo em que vivemos não impedirá que esta verdade de Deus se cumpra. Deus é abençoador. Veja o que nos escreve o autor aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Esse resultado final de prosperidade é uma parceria do trabalho do homem. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10, né? Texto do apóstolo Paulo. O cuidado Deus, desculpa, estou me atrapalhando aqui, vou ler de novo. E o cuidado Deus, o proprietário da bênção. Ou seja, e o cuidado de Deus, o proprietário da bênção. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salmo 127:1. Uma parceria entre Deus e a família. Vou explicar porque eu também me atrapalhei aqui na leitura. O que ele está dizendo aqui? Que é parceria humana divina, né? O homem faz a sua parte, Paulo dizendo que quem não trabalha também, que também não coma. Ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minha parte. Eu não vou esperar cair do céu, né? Não vou esperar que Deus faça sem que eu faça nada. Não é necessário que eu planta para que Deus regue e eu colha. Então essa parceria é isso. Você faz a sua parte e Deus, que é o dono da bênção, né? Como diz o texto, se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se Deus não está no negócio, não vai dar certo. Tá? Então essa é a parceria. Você faz a sua parte, você trabalha, você semeia, né? Deus rega e você colhe. Ele dá prosperidade porque ele é o dono da bênção. Ok? Vamos continuar a leitura. Por fim, o salmista descreve a mulher, esposa e seus filhos. Naquela época, isso tinha tudo a ver com a relação, a bênção de as mulheres casadas gerarem filhos. Ser estéril era difícil e fator de muito constrangimento. Ser esposa, ser mãe, que bênção Deus reservou para a mulher. Sentir um ser crescendo em seu ventre, ter o privilégio de amamentar, amar e cuidar de seus filhos. Será que estamos tratando de algo errado? A modernidade mudou as bênçãos que Deus projetou para a mulher e a família. Bom, o nosso entendimento cristão a respeito disso, e aí a gente não vai entrar no mérito da questão
né, de se é certo ou errado a mulher trabalhar, se ela deve ou não deixar a casa, né, se está errado. A questão não é essa. A questão é a seguinte: quando Deus estabeleceu a humanidade e estabeleceu o homem e a mulher, ele deu tarefas distintas para cada um, né? No princípio, lá no início, quando o homem vivia da caça, né, da coleta, ele saía para caçar e a mulher ficava em casa cuidando da prole, ou seja, dos filhos. Trazendo para o nosso tempo agora, né, o que tem acontecido? Ambos saem para trabalhar e ninguém cuida dos filhos. Bom, a gente não tem mais proles gigantescas como naquela época, né? Ou seja, uma quantidade de filhos muito grande. Mas existem os filhos. Quem é que cuida, educa? Quem é que ensina ele a dar os primeiros passos? Quando os pais estão fora, trabalhando ambos, né? Quem é que cuida da casa? A gente paga uma empregada? A gente deixa os nossos filhos com os nossos pais, com seus avós? A gente pede para a tia cuidar, para a irmã mais nova? Você está entendendo? Eu nunca fui contra a mulher trabalhar, mas eu sempre pensei o seguinte: ela vai trabalhar o dobro. Porque, por exemplo, quando a mulher trabalha, ela volta para casa, né? Ela vai acabar tendo jornada dupla, porque a nossa cultura não mudou nesse aspecto. Precisa mudar, mas não mudou, né? Outra coisa, a criança pequena, ela exige muito da mãe. Ela quer a atenção da mãe. Ela quer o carinho do pai, ela quer a atenção do pai, ela quer o amor do pai, mas ela exige muito da mãe. E acaba sobrecarregando a mãe com tarefas que não tem como dividir, porque a criança quer a mãe. Ainda é assim. Pode mudar? Pode. Mas, na verdade, o que Deus estabeleceu foi isso, né? Cada um com o seu papel. A modernidade mudou isso e foi dito à mulher, ao longo do tempo, que a tarefa doméstica ela é menor, que criar filhos é muito pouco, que ela tem que ter uma carreira profissional, que ela tem que trabalhar, que ela tem que sair de casa, que ela tem que ter o próprio dinheiro, porque o casamento, o entendimento do matrimônio também ficou distorcido. Porque, por exemplo, o que o marido ganha fora trabalhando não é dele, é deles. Lembra quando eu falei nós, né? O planejamento financeiro, econômico da família deve ser feito pelo marido e pela esposa. Tudo deve ser dividido. Não há mais meu nem seu, é nosso. Só que a coisa foi tão desvirtuada, tão distorcida, né? A compreensão de casamento, de conjugalidade, de relação entre marido e esposa, a visão que o casal deve ter de um do outro, foi tão distorcida que nós chegamos onde estamos, né? O casamento é uma aventura que pode ser interrompida a qualquer momento, né? Os papéis estão sem seus personagens, quer dizer, a gente não sabe mais qual é o papel de cada um, né? E aí começa a compartilhar papéis, né? Muitos lares, o chefe da família não é mais o marido, é a esposa e vice-versa. Enfim, virou uma confusão. E aí a gente vive o que vive hoje. Então, dentro dessa realidade aí, a gente não pode tentar mudar isso, porque não tem como mais. A gente precisa buscar o equilíbrio, a gente precisa buscar a harmonia, né? A gente precisa buscar a forma de conseguir conciliar todas essas situações. A mulher que trabalha, o marido que trabalha, quando chega em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, das necessidades do casal de uma forma geral, da necessidade dos filhos de uma forma geral. É necessário ter essa conciliação, né? Porque senão a coisa desanda. E isso tem a ver com maturidade, com amadurecer, né? Então eu faço o meu papel, você faz o seu papel, no caso a esposa ou o marido, e junto nós temos a bênção de Deus nos auxiliando, né, no desempenho, nas tarefas dentro
da família, tá? Nós precisamos de Deus nos auxiliando, nos conduzindo, nos amparando, nos mostrando como devemos fazer? Sim, precisamos, claro que sim. A gente não sabe fazer direito, né? Haja visto o mundo que a gente vive. Se a gente soubesse fazer direito, as coisas estavam funcionando. E, no entanto, não estão, né? Estamos vivendo num mundo de grandes conflitos, de grandes problemas, né? De toda sorte, desde os relacionamentos interpessoais, né? Amizades, relação na família, as amizades fora da família, o casamento. São tantos os conflitos, são tantos os problemas, fora os problemas internos, pessoais, individuais, né? Que nós temos. Por que nós vivemos assim? Pecado, caímos da graça, né? O nosso pecado fez com que a glória fosse tirada de nós, fomos destituídos da glória de Deus. E agora precisamos de alguém que nos mostre o caminho, que nos ilumine. Quem é esse? O próprio Deus. Ok? Tópico de número 3. Semeadura divina na família. Filhos servindo ao Senhor. Deu certo? Ou, melhor, ele não está perguntando, ele está afirmando. Deu certo, né? Não existe maior testemunho cristão na sociedade do que uma família cujos filhos são salvos, tementes a Deus, envolvidos com a vida da igreja e contando com bom testemunho dos de fora. Quando isso não é o padrão da nossa família, alguma coisa deu errado. Tudo passa por uma semeadura que podemos assim destacar. Bom, como esse tópico ele é muito importante porque ele vai descrever, né, uma família que deu certo dentro dos padrões divinos, nós vamos deixar para um próximo vídeo, para esse também não ficar muito longo. Então a gente encerra aqui e vamos aí gravar um terceiro vídeo, né, dessa lição de número 9, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.